Bom, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gustavo, a gente vai estar apresentando agora o TDE de Performance em Sistemas Cyberfísicos. A gente decidiu cada um apresentar um código, por mais que os dois tenham trabalhado em ambos os códigos, para não dar confusão na hora de conversar, de falar ali, ninguém falar um por cima do outro. Então, bom, eu vou falar primeiro sobre o código da soma dos anos, né? Aqui no nosso ponto data, a gente está definindo quais são os dados que vão ser utilizados no nosso programa, né? Como nós somos dois alunos nascidos em 2004, a gente definiu o ano 1 e o ano 2 como 2004. A gente define a nossa mensagem, que vai ser exibida previamente, antes de imprimir a soma dos anos. A gente define ela aqui no nosso ponto data também. A gente dá início com o nosso main, que a gente vai passar o nosso ano 1 para variável não, perdão, para o registrador temporário T0 e o ano 2 para o registrador temporário T1. A gente vai fazer a soma desses dois valores que tem no registrador T0 e T1 e aí alocar eles no registrador T2. Ou seja, o registrador T2 vai estar alocando o valor 4008. Aí após isso, como eu havia comentado, na seção seguinte, a gente está definindo a função que vai imprimir uma string. A gente passa a nossa mensagem para o registrador A0, que é o registrador que o Syscall vai puxar para fazer a impressão dele. A gente vai estar imprimindo a nossa mensagem. E após isso, a gente vai passar a nossa T2, que contém o 4008, para a nossa variável A0. A gente vai definir que a gente vai imprimir um número inteiro. E a gente puxa o Syscall. E depois disso, a gente pode encerrar o nosso programa já, porque ele já vai ter impresso o 4008. Então a gente usa o número 10, né, do Syscall para encerrar o nosso programa. Então esse é o primeiro código e agora o Gabriel vai estar explicando o código 2. Bom, nesse código aqui, a gente vai estar fazendo o nosso sorter e no ponto data a gente vai estar definindo aqui o nosso vetor com os números inteiros que a gente vai printar no final, em ordem crescente, o tamanho desse vetor e a vírgula para quando a gente for printar ele ficar espaçado na hora do print. Na main, a gente vai começar com S0, que vai ser o endereço base do array, o S1 vai ser o tamanho, e o T0 para o índice externo I, que a gente chamou de I aqui para ficar mais entendível. No nosso loop externo, a gente vai pegar e vai comparar o I com o n-1 e vai saber se o I já chegou em n-1. O vetor vai estar ordenado e a gente vai pular para a impressão. Se ele não chegar no n-1, a gente vai zerar o registrador T4 e que a gente vai usar como índice interno, que aqui a gente chamou de K. No nosso loop interno, a gente vai estar pegando comparando os vizinhos, que vai ser o limite, que vai ser kn-1 menos i, e isso vai garantir que a cada passagem a parte já ordenada não vai voltar para a contagem. A gente vai multiplicar o k por 4, porque é o tamanho de bytes de cada inteiro, e a gente vai somar ao endereço base do vetor no S0. Quando a gente conseguir os endereços do array k e array k mais 1, a gente vai carregar os dois valores em T2 e T3. Quando aqui a gente vai fazer a comparação, né? Se o array k ele vai ser menor ou igual ao k mais 1, a gente não vai fazer mais nada. Se o array k ele for maior que o k mais 1, a gente vai trocar os dois com o nosso SW aqui. Nos incrementos do k, a gente vai incrementar o k e repetir o loop interno. Quando o interno termina, a gente vai incrementar i e voltar para o externo. A gente vai repetir esse processo até que ele esteja ordenado e depois a gente vai para o nosso print aqui. Na nossa impressão, a gente vai imprimir ele com o Syscall também. E se ele não for o último, a gente vai imprimir também a vírgula. Quando a gente chega no fim do Syscall, a gente vai chamar o, o vetor de 10 aqui também. E daí agora o Gustavo vai explicar a parte de rodar. Bom, aqui no Mars, para rodar, a gente tem que primeiro dar um assemble, né? Que seria como se fosse dar uma compilada para a gente meio que converter o nosso código para uma forma que a nossa máquina entenda. Aí depois que a gente dá o assemble, a gente já pode logo dar o nosso go e ele deve mostrar o resultado certo da nossa lista ordenada.
Bom, vamos fazer isso agora no outro código dos anos. Ele deve mostrar a soma de 4008. E lá, soma dos anos, 4008 no final. É isso. Essa aqui é a nossa apresentação e muito obrigado pela atenção, professor.